Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos, mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, nós estamos na série Sua Vida em Ordem, Teixeirinha. Sua vida está em ordem? Isso não tá meio... tá... Olha só, gente, não tem como a gente ter crescimento sem primeiro colocar as coisas em ordem. E se você tentar crescer desorganizado, o preço do meio do caminho vai ser alto. Então, eu como teu professor de vida, já estou te adiantando alguns segredos para você viver mais leve e terminar bem. Viver mais leve nessa vida e terminar bem é privilégio de poucos, tá? E para você ter esse privilégio, você precisa colocar o que está fora do lugar em ordem. Ontem eu te ensinei na aula de segunda-feira que você precisa colocar luz para organizar. Não dá, por exemplo, para arrumar um quarto com tudo escuro. Você acende a luz para fazer isso. E a luz que traz organização para a nossa vida é o conhecimento, a informação. Quanto mais informação assertiva você tem, mais você consegue organizar aquela área da sua vida. Hoje nós vamos falar algo muito forte que exige algo que o ser humano não quer: disciplina. Hoje nós vamos falar sobre alvos, agenda e hábitos. Alvos, você tem que ter alvo na vida, agenda, que é o que faz todo dia, e hábitos. Você precisa ter essas três coisas em harmonia e muito bem elaboradas para poder manter a ordem. Por exemplo, a ordem familiar, ela só é possível através de hábitos e agendas. Hábitos e agendas. Você imagina, Teixeira, eu com 4 filhos, né, Wesley já tem filho, Wesley? Não, né? Nem escondido, né? A gente não vai ter uma surpresa depois desse casamento, não, né? Filho sem nota fiscal? Filho sem nota, um filhinho sem nota. Não, eu pergunto porque eu desconfio. Às vezes ele fica... Às vezes, por exemplo, eu estou na farmácia, aí eu conto com ele, já aconteceu. Ele está com fralda, está com lenço umedecido, tal, hipoglós. Será que ele tem um bebê escondido? Ele está sempre com isso. Mas, enfim, como é que a gente vai organizar nossos filhos? Né? A gente está brincando aqui, tá, pessoal? Brincadeiras à parte. Meu advogado pede para lembrar. Como é que a gente vai organizar nossos filhos sem agenda? Se nossos filhos têm que ir para a escola, têm que comer no horário, precisam dormir cedo. A criança tem que dormir cedo para descansar, por causa da formação cerebral. Como a gente vai guiar uma família em que o pai e mãe têm que criar filhos e continuar sendo marido e mulher, mantendo o contato sentimental, emocional e físico, ter as programações externas, trabalho que consome a maioria das horas do dia, se não tiver uma agenda? E se você não for fiel a essa agenda? Olha só, não se constrói um futuro de glória com péssimos hábitos. Não se constrói um bom futuro com péssimos hábitos. Você vai ter que ter, além de uma agenda organizada, hábitos saudáveis. Gente, o que eu vou te ensinar aqui é básico e poderoso. Tiago, como é que você faz para levar uma vida hoje? Bom, primeiro minha vida tem que estar em ordem. Eu não conseguiria viver o que eu vivo hoje desorganizado. Então vamos lá, eu tenho uma agenda e eu sou fiel a essa agenda. Mas vamos estar aqui atrás das câmeras que organiza a minha agenda profissional. Todos os dias a gente acorda de manhã, ele já manda as ordens do dia, Tiago. Hoje, 7 horas da manhã tem isso, 8h30 tem reunião, 10 horas você está no podcast e tal. Tem uma agenda a cumprir. Só que além dessa agenda profissional, eu tenho uma agenda particular. Antes de sair de casa para trabalhar, eu já estou organizando a agenda do trabalho. Quem vai levar as crianças na escola, e quem vai fazer tal coisa. 5 horas tem a apresentação da Jasmine no colégio, então eu tenho que sair da minha agenda profissional e ir para uma agenda pessoal. Essa organização de agenda faz com que o seu dia seja produtivo. Os seus hábitos saudáveis também estão criando esse futuro. Quais são os hábitos saudáveis?
eu tenho devocional pela manhã, eu leio a Bíblia e oro todo dia de manhã. Eu vou para academia, 40 minutinhos, cuidar do físico, né? Eu tenho um momento de leitura e meditação para cuidar do meu mental, do meu emocional. Então, hábitos saudáveis, casando com agenda, e você ser fiel a essa agenda, vão gerar alvos. Por que eu tenho essa agenda organizada e por que eu tenho esses hábitos saudáveis? Porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E aí você tem que anotar os teus alvos e objetivos. Antes de continuar essa aula, se você já sentiu que isso vai te ajudar, porque alvos, agendas e hábitos vão criar resultados poderosos para a tua vida e vão colocar a tua vida em ordem, você vai entrar em ordem. Então já me ajuda compartilhando agora com o máximo de pessoas. Pega esse link, manda para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, para onde posta no seu Instagram. Começou o Café com Destino. Não deixe de curtir o vídeo, que é assim que você recompensa a gente. E se você não está inscrito nesse canal, é 1 segundo, é gratuito. Inscreva-se agora nesse canal, que só existe para te ajudar. De segunda a sexta a gente tem Café com Destino aqui e todo domingo programa Boas Notícias, que é um programa de palestra bíblica para você entender a vida segundo a ótica milenar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal agora, caso você ainda não seja inscrito. Nós temos mais de 3,5 milhões de alunos inscritos aqui no Café com Destino nesse canal, tá bom? Vamos para a aula aqui, ó. Anote essa frase: movimento não quer dizer que é progresso. Não é porque você está de um lado para o outro que você está progredindo, gente. Progresso começa com a ordem. Ordem chega quando você tem agenda disciplinada, hábitos saudáveis e alvos para perseguir. Sabe por quê? Se você não tem alvo para perseguir, você não tem motivação para colocar as coisas em ordem. A agenda cheia não é a agenda produtiva. A agenda produtiva é aquela que foi montada com inteligência e seguida com fidelidade. Essa é a agenda produtiva. E aí, quando você tem agenda, hábitos saudáveis e alvos, e persegue esses alvos, a sua vida começa a se organizar e você começa a ter um crescimento que você nunca sonhou, nunca esperou na vida. Não tem como, gente, pessoal, queridos alunos, alunas, não tem como eu ter imaginado em nenhum momento da minha vida o que eu vivo hoje. Por quê? Porque nos meus melhores sonhos, você só consegue sonhar aquilo que tem ideia, né? Aquilo que você já viu. Você não sonha o inimaginável, você sonha só o que você imagina, consegue alcançar, tua mente alcança. Nos meus melhores sonhos, eu não consegui imaginar essa realidade de hoje. Imagina essa sede que a gente tem aqui, um auditório para quase 2.000 pessoas, onde a gente faz o Método Dash, um instituto educacional que está treinando milhares de brasileiros e agora a gente vai entrar em Angola, em Moçambique, Estados Unidos, alguns países da América Latina, Portugal, treinando gente. Eu nunca imaginei. Milhões de pessoas seguindo a gente na internet, levando a sério o que a gente fala. Não é só uma influência, é relevância. Só Deus faz isso, tá? Isso é obra divina. Mas, naturalmente falando, como chegamos a isso? Alvos muito grandes, agenda estratégica e hábitos saudáveis. Isso foi me levando para isso aqui. Ah, Thiago, mas teve outras coisas. Claro, networking poderosa, muito conhecimento, um poder de comunicação e persuasão, inteligência. No Método Dash eu ensino muito sobre o poder da inteligência e do comportamento. Então, e te provo que isso é um princípio milenar. Então, isso tudo me levou ao Thiago. Esse Thiago que vocês veem hoje é um Thiago construído. Não nasceu assim. Eu vim construindo esse Thiago. A sua vida precisa ser uma construção. Anote isso aí. A minha vida precisa ser uma construção. Você está construindo o João, a Maria de amanhã. Então, como é que você constrói? Colocando primeiro as coisas em ordem. Por exemplo, para quem já fez uma obra, dá para construir em cima do entulho? Não, poxa. Você tem que tirar um entulho para cavar as sapatas. O fundamento. Não dá para construir em cima de bagunça. Não dá para fazer em cima da desordem. Coloca as coisas no lugar. Coloca a tua vida financeira em ordem. Coloca a tua vida emocional em ordem. Não comece a construir na desordem. O preço é maior depois. Tiago, eu conheço um empreendedor que começou a empresa de qualquer jeito e foi organizando no caminho. Eu sei, também conheço. É uma exceção.
Você vai querer confiar na exceção e não na regra. A regra é, primeiro ordem, depois progresso. Agora, teve gente que começou a ter progresso e foi colocando as coisas em ordem. Teve exceções. Porque a maioria das pessoas que tentaram isso, quebraram no meio. Quebraram no caminho. Quem não governa a sua agenda pessoal e profissional será governado pela agenda dos outros. Quem não governa a sua própria agenda será governado pela agenda dos outros. Então anote essa frase aí, tá? Você, às vezes, fica trabalhando muito, correndo de um lugar para o outro o dia inteiro, chega no final do mês, chega no final do ano, está no mesmo lugar. Por quê? Porque movimento não é progresso, não é porque você ficou se matando, você está crescendo. Você só cresce quando coloca as coisas em ordem e tem um alvo bem definido. Agora, olha só. Pesquisas na área da produtividade mostram que pessoas que não têm metas, alvos bem claros, por isso não botam a vida em ordem, porque eles não sabem para onde estão indo, porque se soubessem para onde está indo e já teriam colocado a vida em ordem, eles ficam procrastinando o tempo todo. Isso aqui é pesquisa. Então, quem é o procrastinador? Aquele que deixa para amanhã o tempo todo, que não faz hoje, que deixa para lá. É a pessoa que não tem um alvo definido e nenhuma agenda para cumprir. Como ele não colocou nada em ordem, tanto faz então. A vida dele está num tanto faz. Eles procrastinam mais, esse tipo de pessoas. Eles vivem cansados mentalmente e têm sensação de frustração constante. Estão sempre frustrados. Estão sempre com o sentimento de caramba, não deu certo. É claro, não colocou a base. A mente precisa saber para onde você está indo para que ela não se perca no caminho. Ou seja, essa questão de colocar um alvo é tão básico, mas tão mal cumprido pelas pessoas. Então, por que eu coloquei minha vida física, minha saúde física em ordem, Teixeira? Porque eu tracei um alvo, olha como é que o alvo influencia na ordem. Eu tracei um alvo de envelhecer com saúde. Se Deus me permitir envelhecer, né, e chegar a muitos anos de vida, tomara que Ele permita, eu quero fazê-lo com saúde. Então, aos 40 anos, né, fiz 45 ontem, aos 40 anos, ou seja, há 5 anos eu tomei uma decisão de eu vou priorizar minha saúde, porque não era assim. Eu era fora do peso, glicose altíssima, vários problemas, fazia exame de sangue, tudo estava alterado, tinha sensações de desmaio toda hora. Aí comecei a passar mal, fui ficando mais velho, 40 anos, fui passando mal, aí tive que operar o fígado, tive um problema de arritmia cardíaca, comecei a ter vários problemas, eu falei, gente, não posso morrer, eu tenho que me cuidar. Mas por que eu comecei a organizar minha vida física? Porque eu coloquei o alvo de envelhecer com saúde. Porque eu coloquei o alvo de chegar aos 50 bem, aos 60 melhor ainda. Porque o alvo foi determinado, a agenda se organizou para isso. Eu nunca tive na minha agenda, por exemplo, 1 hora de exercício físico na academia. Agora tem. Por que tem? Porque eu resolvi colocar? Não, porque eu tracei um alvo e para esse alvo ser atingido, eu preciso dessa agenda diária. Eu preciso de hábitos saudáveis nessa agenda. Então, se você quer começar a ter motivação para colocar a tua vida em ordem, começa a escrever teus alvos. Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito lá em casa, principalmente na virada do ano, é criar os alvos do próximo ano, né? Então, final de 2025, eu sentei com meus filhos, com a minha esposa, e a gente escreveu os alvos de 2026. Emocionais, financeiros, espirituais. E foi lindo ver as crianças escrevendo o que elas esperam, né? E os pequenininhos escreviam muitas coisas que eles queriam melhorar. Eu não quero ficar tão nervoso, eu não quero... Foi engraçado. Mas você vê que quando você ensina seus filhos a criarem alvos, e esses alvos a gente faz na mão, escreve no papel e cola nos armários, né, de cada um. No meu, no da Janine, no das crianças. Para a gente sempre lembrar o que a gente colocou, a gente mesmo escolheu como objetivo para o ano. Então a nossa agenda e nossos hábitos do ano são voltados para esses alvos. Fora que eu tenho alvos de longo prazo. Eu planejo aos 50 anos, está fazendo tal coisa, está nesse nível empresarial, está com tantos milhões de livros vendidos, tem planos
para esses planos acontecerem, esses alvos acontecerem, eu preciso ser fiel à minha agenda e ter hábitos saudáveis, como, por exemplo, escrever algumas páginas por dia para que eu possa continuar publicando mais livros. Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo se perde. Tem que ter alvo para o povo seguir. Ageu 1,5. Examine bem os seus caminhos. Então você tem visão para ter para onde seguir e no caminho você tem que estar examinando. Estou fazendo certo? Estou com a vida em ordem? O que está saindo de ordem? Por que está saindo do lugar? Por que minha vida emocional está fora de ordem? Por que minha vida financeira está uma bagunça? É porque eu não consigo controlar meus gastos? É porque eu preciso aumentar minha receita? Criar múltiplas fontes de renda? É porque eu sou emocionalmente abalado e tenho necessidade de ficar comprando o que eu não preciso para mostrar para pessoas que nem gostam de mim o que eu tenho? Então, tudo isso aí é importante. Agora, anote essa frase. Quem não tem um alvo e não é fiel na sua agenda, se contenta em apenas sobreviver. Quem não tem um alvo e não é fiel na sua agenda, se contenta em somente sobreviver. Isso não é para você. Você não nasceu para sobreviver. Como é que você sabe, Tiago? Porque você está aqui, você se tornou um aluno do Café com Destino. Tem gente que nunca vai ter acesso a isso aqui. E você está tendo. Deus escolheu assim. Deus colocou você no Café com Destino. Deus me preparou para ser teu professor. Se isso aconteceu, você está aqui sendo aluno, eu estou aqui sendo teu professor e a gente está crescendo juntos, sabe o que quer dizer? Que sua vida não vai continuar do jeito que está. Ela vai entrar em ordem e você vai fazer algo para contribuir com a nossa geração. Você não vai apenas sobreviver, você vai superabundar. E eu quero declarar isso sobre a tua vida e sobre todas as áreas da sua vida. Prepare-se para viver os melhores tempos da tua caminhada aqui na Terra. Mas coloque as coisas em ordem primeiro. Gente, abril nós temos a 25ª turma do Método Destiny. Já vou deixar aqui o link de inscrição para você garantir sua vaga, porque enche muito rápido. O Método Destiny desse final de semana que passou, 1.000 e poucos alunos, quase não deu aqui no nosso auditório, até por causa das mesas, do pessoal que fica na frente, que tem uma área Gold, né, VIP ali, que o pessoal fica. Rapaz, foi uma loucura para botar a gente aqui dentro. Então, garante já a sua vaga de abril, tá bom? Do Método Destiny de abril, vai ser 23 e 24 de abril. E em maio, nós temos a nossa imersão espiritual em Israel. Nós vamos passar pela Terra de Jesus. Há muitos anos eu levo esse grupo a Israel. É uma experiência cultural, turística, geográfica, histórica e espiritual fora do comum. Vá conosco para Israel. É uma viagem muito marcante. É um antes e depois na sua vida. Não deixe de estar conosco, tá bom? Método Destiny em abril, viagem de imersão de inteligência espiritual em Israel em maio, tá bom? Ambos links estão aqui na descrição desse vídeo, caso seja interessante para você um dos dois movimentos, ambos educacionais. Apesar de a viagem de Israel ser também um passeio, né? Você tira foto, aproveita também ser turismo, mas o foco é cultural e educacional e muda muito a tua mentalidade. Te vejo amanhã no Café com Destino, às 6h57 da manhã. Nós estamos na série Sua Vida em Ordem, então compartilha com todo mundo. A aula de ontem de segunda, aula de hoje de terça e as aulas da semana, tá? Não deixe de dar o seu like agora. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva e eu te espero amanhã, 6h57 da manhã. Paz e prosperidade. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.